Você acha mesmo que a acupuntura é assim? Tem uns pontinhos para dor de cabeça e a dor de cabeça passa? Como tá sentindo? Melhor pra caramba. Como é que pode fazer isso? Bem, a história não é bem assim. Acreditar nisso é como acreditar que o mágico tira a moeda da sua orelha. Na mágica, isso é um truque, mas na acupuntura não que seja um truque os pontinhos. Porém, a gente mexe com outra coisa muito mais importante. A gente mexe com uma coisa chamada canais. Eu prefiro chamar de canais, alguns preferem chamar de meridianos. Meridianos a gente fica pensando muito lá nas esferas das estrelas, energia. Mas canais envolvem uma coisa mais chão, mais ligada ao corpo. E os pontinhos? Bom, esses canais é por onde flui todas as substâncias importantes para a nossa saúde, que a acupuntura considera, que é a energia. Não vamos falar em energia, porque nós temos vários termos diferenciando uma coisa da outra. O Wei Qi, o Qi nutritivo, o sangue, o Qi correto, e tudo isso precisa fluir livremente para que a gente tenha um estado de saúde, no caso de uma dor de cabeça, que a gente não tenha dor de cabeça. E os pontinhos? Os pontinhos são os melhores lugares que a gente tem para desobstruir essas passagens. Quando você vê aquela situação em que eu agulho uma pessoa e a dor de cabeça passa, eu estou liberando essa passagem, esse livre fluxo naquele momento. O problema é que quando você tem uma dor de cabeça crônica, esses canais, esses meridianos, eles têm alguma coisa atrapalhando esse fluxo. Sabe, é como uma rua que você chega lá, está toda esburacada, cheia de pedra, cheia de calombo, e aí o carro não passa corretamente. E se passa, quebra pneu, quebra amortecedor. E o que a gente precisa fazer? Igual numa rua, a gente precisa limpar esse caminho, pavimentar essa passagem para que as coisas fluam melhor. É a mesma ideia dos canais. Então, enquanto eu faço algum agulhamento só para aliviar uma dor de cabeça, eu ajudei a passar, sabe? Pego o carro ali naqueles buraqueiros e vou empurrando por trás. Porém, restabelecer a saúde, ou seja, eliminar a frequência da dor de cabeça, tirar a sua causa, implica num trabalho mais longo, porque eu tenho que restabelecer essas vias, esses canais, como no caso da rua. Algo parecido com o que a Sabesp foi fazer, vocês lembram? Quer dizer, aqui ela não desobstruiu, ela arregaçou tudo. Que, aliás, pode ser um dos motivos de você ter problemas no livre fluxo desse lugar. Veja que lá parou tudo, foi socorrer gente, foi enterrar gente. E esse problema também pode acontecer com a gente. Para entupir esses canais, para obstruir, para atrapalhar o seu fluxo, nós podemos ter várias coisas, por exemplo, como dietética, estilo de vida. E olha que eu não estou falando só desse estilo de vida de abusar da saúde, de dormir tarde, o ritmo de trabalho, escala 6/1, tá? Agora vão conseguir algo melhor ainda, escala 7/0. E isso, consequentemente, piora o estado das pessoas. Mas a gente tem também doenças recentes e remédios que a gente usa para tratar, por exemplo, a própria dor de cabeça. Ou seja, você começa a ter dor de cabeça, passa a consumir remédios que no futuro vão acabar sendo mais uma causa dessa dor de cabeça. E aí, para você melhorar isso, então eu tenho que começar a cuidar dessas vias. E é algo que precisa de uma certa constância. É mais comparado a um trabalho de jardinagem, certo? Que não adianta eu fazer só quando eu tenho vontade, fazer só quando eu tenho dor de cabeça. Eu tenho que fazer periodicamente para ir se restabelecendo o livre fluxo desse caminho. E às vezes, olha só a importância de pensar em canais. Esses canais precisam ser alargados para garantir um fluxo mais adequado. E isso é uma noção típica da medicina chinesa, que para tratar a gente usa acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, que não tem nada a ver com a noção de dietética que nós temos.
nós vamos ter o Qigong e os exercícios corporais. Mas o importante aqui é que na acupuntura a gente também promove isso, mas é como o jardineiro, que cada semana ou a cada dia vai lá, limpa o matinho, afofa a terra, põe umas britas por cima para conservar o local, nutre, regando periodicamente, nem em excesso e nem em deficiência. E com isso você vai transformando o corpo. O tratar uma doença crônica na acupuntura é transformar esse corpo. E isso leva um tempo. Pode levar até mais de um ano. Pô, então para que eu vou fazer acupuntura? Primeiro, porque é um tratamento natural. Não fica pondo química no seu corpo que depois vai cobrar o uso contínuo dessa química. Mas veja bem, eu conheço pessoas que para cuidar de uma dor de cabeça aceitam fazer uma terapia. Ah, eu preciso desestressar, distensionar, e vai fazer aí 3, 4, 5 anos e a melhora é mínima. Ou a pessoa agarra numa academia, que não vai ter tempo para terminar, e muitas vezes também não resolve o quadro de dor de cabeça. Eu tenho pacientes aqui que desenvolveram uma enxaqueca crônica por causa da atividade na academia, muitas vezes que acabam lesionando aqui a cervical. Não é só esse motivo, tem outros motivos também. E a acupuntura é algo que pode ser longo, mas tem começo, meio e fim. E depois não precisa mais? Vai depender de caso a caso. Porém, com muito menos intensidade, depois você pode fazer uma manutenção para que o seu corpo não venha a voltar àquele mesmo estágio. Principalmente se você tomar as outras atitudes que também são preventivas. Acho que você não conhecia essa noção de acupuntura. Fala para mim aí embaixo se já ouviu falar desse jeito da acupuntura.